Querida segunda série, professor Euler Santos está de volta com mais um vídeo aula de matemática e hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos. Então obrigado a você que está participando das aulas, fazendo as atividades, tirando as suas dúvidas. Bom, o professor Euler está sempre aqui disposto a ajudar você a entender mais o conteúdo, a eliminar a sua dúvida e com certeza a te ajudar a entender melhor esse conceito matemático. Na aula de hoje nós estaremos dando continuidade nos nossos estudos e vamos falar aí sobre o estudo das fórmulas do cálculo de área das figuras planas, tá bom? Então a aula vai ser muito legal, espero que você acompanhe do outro lado da telinha, porque vai ser muito útil você aprender aqui algumas fórmulas e conceitos matemáticos, tá bom? A partir desse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando a aula com você. Acompanhe aí nosso estudo. Vamos começar a explorar, segunda série, o nosso livro didático, tá bom? Nós estamos quase finalizando eles aí, estamos aí no antepenúltimo conteúdo. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo a nossa última aula e fazendo as atividades aí, do livro de atividades, do livro didático, fazendo uma recapitulação geral daquilo que já estudamos, tirando sua dúvida, fazendo a correção de algumas questões, tá bom? Bom, então na aula de hoje a gente vai estar falando aí, sobre as páginas 64 e 68, sobre a área, o cálculo de área das figuras planas. Ah, professor, que legal, porque eu já estudei isso. Bom, é verdade, você estudou isso desde o sexto ano, Aí veio estudando, e aqui na segunda série a gente vai estar fazendo aí uma organização das ideias, tá bom? Trazendo aí tudo aquilo que você já aprendeu e somando aqui com a ideia que nós vamos ter, Bom, e onde é que eu utilizo o cálculo de área na minha vida, professor? É constante. Primeiro, o tamanho aí do seu quarto, os tipos de figura que você vê pela rua, na sua casa, quando que ela é um quadrado, quando que ela é um retângulo, quando que ela é um triângulo. É claro que você não vai estar saindo com uma trena medindo cada figura, Isso não vai acontecer. Porém, para você fazer e calcular uma determinada figura, você precisa aprender por qual fórmula você vai ter que fazer esse cálculo, Como é que você vai determinar a área dessa figura? E para isso a gente não aplica somente, eu tenho que determinar. Não, a gente tem que aprender a utilizar essas ferramentas matemáticas que são muito importantes, tá bom? E na nossa aula de hoje, quero que você acompanhe aí, porque é muito legal, É uma aula bem estrutural para você desenvolver bastante aí os conceitos de matemática. Vamos lá. Vamos falar das áreas das figuras planas, Então, na sequência aqui nós vamos... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque nós temos aí as áreas das figuras planas, Vamos explorar as áreas das figuras planas a partir de agora. Vamos falar primeiramente da área do quadrado. Pessoal, existe aí os quadriláteros, que a gente vai estar dando uma revisão geral, posso dizer, sobre os tipos aí de quadrilátero, Temos o quadrado, temos o retângulo, temos o losango, o paralelogramo, temos também o trapézio, e cada quadrilátero desse possui aí uma fórmula para determinar a área ou perímetro, Então vou pegar essa figura aqui como quadrado de exemplo, eu vou listar aí aquilo que você precisa saber. Bom, primeiramente, o que eu quero que vocês aprendam, O quadrado, ele tem 4 lados. Por que ele é quadrilátero, professor? Porque ele possui 4 lados. Segunda informação, quais são os lados desse meu quadrado? O lado aqui, digamos se nós tivesse nomeado aqui, A, B, C, D, Então, lado AB, BC, CD e DA. Esses seriam os lados do quadrado, ou seja, um quadrado tem 4 lados. Então, se nós fôssemos pegar uma questão que perguntasse assim, determine o perímetro de um quadrado, você já teria uma fórmula para montar. O perímetro de um quadrado, você teria P, perímetro é P, P é igual a 4L. O que seria 4L, professor? 4 lados, Então, perímetro de um quadrado é 4L, ou seja, 4 lados. Perfeito? Tranquilo?
Digamos que esse quadrado tem aí 2 centímetros de comprimento cada aresta, né? Aresta, vocês lembram que é esse segmento que parte de um ponto até o outro aqui, ó, extremidade do outro, né? Então, 2, 2, 2 e 2, né? Vocês sabem que o quadrado, as medidas são iguais, né, dos lados. Então, se eu quisesse assim determinar, né, querendo determinar aí o perímetro do quadrado, como é que eu faria? Eu ia pegar todas as medidas aqui e somar, porque perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, perímetro de um quadrado de 2 centímetros de aresta é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Então, o meu perímetro seria 8 centímetros, né? Então, eu vou trazer aqui, ó, essa informação de uma forma mais lúdica para você entender, né? Vamos lá. Perfeito, agora eu trouxe minha caneta aqui, né? Vamos fazer aqui bem legal, para você poder aprender. Ó, se aqui nós tivéssemos 2, né, centímetros, aqui também fosse 2 centímetros, aqui também fosse 2 centímetros, e aqui embaixo fosse 2 centímetros. Como vocês sabem, um quadrado tem todas as medidas iguais, né? Queremos determinar o perímetro, né? Vamos fazer bem aqui, ó. Perímetro é representado pela letra P, né? Então, perímetro é igual. O perímetro não é a soma de todas as medidas, né? Então, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai ser 4, né? 4 vezes o 2. Nesse caso, o meu perímetro seria 8. Não esqueçam da unidade, né? 8 o que, professor? Bom, eu tratei como centímetros, então 8 centímetros é o meu perímetro. Bom, mas agora eu também quero que você determine a área desse quadrado. Qual é a área, professor? É a parte que está em azul, tá bom? A parte azul. A parte azul do meu quadrado é a minha área. Então, se eu quero determinar a área, basta eu fazer o seguinte, ó, multiplicar lado pelo lado. Ou seja, L vezes L, que nesse caso vai ser L ao quadrado. Como assim, professor? L, eu não estou entendendo. Olha, gente, a área do quadrado é multiplicação do lado vezes do lado, né? Então, 2 vezes 2, não esqueçam que a área é representada pela letra A maiúscula, né? A de área. A área do quadrado, vamos colocar assim, área de Q, né? Que é o quadrado. A área do quadrado, vamos representar por área de Q, a área do quadrado, é igual. Qual é o meu lado? Quanto mede o meu lado? 2 centímetros, né? Então, vai ficar 2 centímetros. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só retornar aqui rapidão. 2 centímetros, né? 2 centímetros. Todo ele é elevado ao quadrado. Então, é todo ele aqui, ó. Opa, deixa eu fazer aqui. É todo ele elevado ao quadrado. Ou seja, a minha base é 2 centímetros, né? Bom, então se eu quero determinar a área do quadrado, então a área do quadrado é igual. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. E quanto que é centímetro elevado ao quadrado? É centímetro elevado ao quadrado. Então, cm elevado ao quadrado é a minha unidade. Pronto. Determinamos aí a área do quadrado. Então, perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado. E a área, nesse caso, é lado, medida do lado vezes a medida do lado. Tranquilo? Bem simples, né? Agora, nós vamos para a próxima figura, que nesse caso é o próximo quadrilátero. Vamos lá. Acredito que você entendeu aí como determinar a área de um quadrado, né? Vamos para o próximo. Próxima figura é um retângulo. Então, anotem aí essas informações. Vamos para a próxima figura. Agora, queremos determinar, né, a área de um retângulo. Como é que eu faço, professor? Um retângulo, vamos lá. Ó, a área do retângulo é a área do retângulo que já foi estudada anteriormente, que a gente já estudou isso aqui, ó. Nós temos a base e temos a altura. Então, a área do retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Lembrando que existe retângulo nesse formato, né?
aí no sentido horizontal, mas também existe retângulo no formato diagonal. Ou seja, você vai utilizar a mesma forma, só vai mudar a posição, né? Nesse caso o B está aqui, o H está aqui. Se ele for no sentido horizontal, né? Você vai verificar, né? Se ele for nesse sentido aqui, ó, por exemplo, deixa eu verificar aqui se dá para fazer. Se ele for nesse sentido aqui, ó, ele também vai ter base aqui embaixo, né? Nós vamos ter a base aqui, né? Deixa eu fazer aqui rapidão. A base dele vai ser aqui, ó. Cadê? Aqui base, né? Aqui a base e aqui vai ser a altura, né? Por que que a altura, professor, não é representada pela letra A? Como vocês sabem, a letra A representa a área, né? Então não representamos aí a base ou a altura com a letra A. Representamos a altura para a área, beleza? Tranquilo? A maiúsculo, tá bom? Bom, então temos aqui o nosso retângulo. Esse retângulo tem ângulo de 90 graus, né? Vocês podem ver que a soma interna dele aqui é igual a 360 graus. E todos os lados aqui, ó, esse lado é o mesmo tamanho desse, é congruente, e esse lado é congruente a esse, né? Então, a área do retângulo é base vezes altura. Por exemplo, nós tivéssemos aí um retângulo, né? Quiséssemos calcular, deixa eu refazer isso aqui rapidão. Se quiséssemos calcular, por exemplo, a área, né, desse retângulo aqui com, vamos colocar 6 metros de altura, vamos usar um exemplo aqui, 6 metros de altura, né, 6 metros por 2 metros de largura, né, só lembrando aqui, ó, muito importante isso aqui, ó. Aqui, ó, temos como determinar a área, né, largura vezes altura, ou, né, temos também como determinar comprimento vezes largura, tá? Então, temos base e altura e tem como comprimento e largura, certo? Agora temos aí, ó, 6 e 2, né? São as medidas, 2 de base e 6 de altura. Então, seria 2 vezes 6, 12, né? Então, 12 metros quadrados é a área dessa figura, né? Substituindo aqui, ó, B é 2 e H é 6. Então, 2 vezes 6, 12. 12 metros quadrados é a área do retângulo. E agora eu quero determinar o perímetro, professor. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se o retângulo é do mesmo tamanho aqui, ele é congruente os lados, então 2 mais 2 dá 4, 6 mais 6 dá 12. 12 mais 4 é igual a 16. Então, meu perímetro seria 16, né? 16 metros, ok? Não esqueçam disso, tá? Perímetro é diferente de área. Então, a unidade do perímetro seria 16 metros e a área do meu retângulo seria de 12 metros quadrados. Tranquilo? Perfeito, né? Vamos para a próxima figura. A próxima figura vamos ver aqui. Beleza? É paralelogramo. Observe que também um paralelogramo, ele é um quadrilátero, né? E utilizamos a mesma fórmula da área do retângulo. Lembre-se que no retângulo a altura fica aqui, ó, na lateral, né, como vocês podem ver, e a figura ela não é desse formato. Professor, mas um paralelogramo não é um retângulo? Sim, se você pegar uma tesoura e cortar, por exemplo, essa parte aqui, ó, e juntar esse triângulo aqui na parte que está faltando, vai formar um retângulo, né? Então por isso que é a mesma fórmula. Porém, o paralelogramo, né, ele tem esse formato aqui, ó, né, como vocês podem ver, e a altura fica aqui internamente, mas também pode ficar externamente. Então, para determinar a área do paralelogramo, utiliza a mesma fórmula da área de um retângulo, tá bom? Bem simples, muito legal de resolver. Não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Aí temos a próxima figura, que é o losango. O losango, como vocês podem ver aqui, ó, tem o formato de uma pipa, né? Ou que vocês utilizam aí para brincar, né, na rua. Tem o formato também da bandeira do Brasil, né, ali a partir de dentro da bandeira do Brasil. E temos aí, ó, a área de losango. E como é que eu determino a área do losango? Ó, isso aqui, D maior e D menor, é diagonal, né? Diagonal maior e diagonal menor. Diagonal maior é representada pela letra D maiúscula e diagonal menor é representada pela letra D minúscula. Por que que divide por 2, professor? Porque, ó, quando você pega esse losango
e traça aqui ó, com uma tesoura, você tem dois triângulos, né? Ou seja, nós temos aqui, ó, se for traçar mais uma vez, vai dar 4 triângulos. Então a área desse losango é formado aí por dois triângulos, né? Ou também nós podemos juntar com dois retângulos. Observe que se você pegar essa parte aqui, ó, e juntar com a outra parte, você vai formar um retângulo também, tá bom? Por isso que o losango, né, é um quadrilátero, porque ele possui 4 lados, tá bom? Então não esqueça, ó, o quadrado também é um retângulo, tá bom? Não esqueçam disso. O quadrado também é um retângulo. É um retângulo, quadrado, losango, né? Paralelogramo. Agora temos mais um, que nesse caso é o trapézio, né? E como é que eu calculo, como é que eu determino, professor, a área de um trapézio? A área de um trapézio, né? Vocês podem ver que temos aqui a base menor e a base maior vezes a altura, né? Temos a altura. Bom, então para determinarmos a área de um trapézio, basta eu somar a base maior com a base menor, tá? Nesse caso, a base maior aqui de baixo, a base menor aqui de cima, ou inversamente, tá? E multiplicar pela altura, né? Tudo isso dividido por 2. Então, resumindo essa fórmula, ela vai ser escrita dessa maneira aqui, ó. Vamos colocar aqui, pode ser vermelho mesmo. A área, tá? Vamos colocar assim, ó. A área, você pode escrever isso no seu caderno, tá bom? É igual. Vamos fazer o seguinte, vamos refazer isso aqui. Vamos colocar do outro lado, por causa do espaço, que eu acredito que não vai dar. E aí, vamos fazer aqui, ó. A área, né? Cadê o pincel? A área do trapézio, só lembrando que era do trapézio, né? Vamos colocar a área do trapézio, a área T. A área do trapézio é igual a base maior, que não esqueça porque está dentro do parênteses, tá bom? Base maior que é o B maiúsculo, tá? Mais base menor, que está representada pelo B minúsculo, vezes, que é o pontinho, né? A altura, que é o H. O H é representado pela altura. Tudo isso dividido por 2. Então, essa aqui, ó, é a nossa fórmula para o cálculo de área da área de um trapézio. Só lembrando que aqui, ó, a área do trapézio, tá? Deixa eu fazer aqui porque não ficou legal. Área de um trapézio, tá bom? Então, você já consegue, através aí dessa fórmula, determinar a área do trapézio. Tranquilo? Perfeito, né? Não há dúvida, porque isso aí é só uma revisão, uma recapitulação daquilo que vocês já estudaram. Vocês já aprenderam isso aí, tenho certeza. E você que não aprendeu, tem a oportunidade de aprender nesse momento, tá bom? É esse o momento de você eliminar sua dúvida, de você conseguir entender aí sobre a área das figuras planas. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Então, a partir desse modelo é que a gente vai fazer o cálculo aí dos quadriláteros. Observamos aí, ó, que temos aí nesse caso 5 quadriláteros, né? Citei quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio. 5 quadriláteros. Por que eles são quadriláteros, professor? Porque eles possuem 4 lados. Bom, e observem também que se você traçar aqui, ó, uma reta e outra reta aqui e cortar as duas partes de um retângulo, você também forma aqui, ó, de 2 triângulos, você também forma um retângulo, né? Que nesse caso teria a fórmula base vezes altura. Beleza, agora nós vamos para a próxima figura, né? Estudamos aí sobre trapézio, né? Agora vamos estudar sobre a próxima figura, que também você já conhece. Quem é essa figura, professor? É o triângulo, tá? Então, o triângulo, a área de um triângulo qualquer em relação à altura, é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Por que é dividido por 2, professor? Muitos alunos muitas vezes perguntam, né? Por que esse valor é dividido por 2? Porque, ó, quando você pega um retângulo e divide ele em 2 figuras, você vai encontrar 2 triângulos. Pode fazer essa experiência. Pegue uma folha de papel aí qualquer, né? A4 ou qualquer, e que ela seja retangular, e corte ela na diagonal.
você vai descobrir que são dois retângulos e esses dois retângulos eles são congruentes, né? Ou seja, tem a mesma medida, formam um retângulo, dois triângulos formam um retângulo. Então, a área de um triângulo é base, a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Então, toda vez que você for determinar a medida de um triângulo, né, você vai pegar a base aqui, né, a medida aqui embaixo, a altura que está sempre no centro e multiplicar ela e dividir por 2, né? E aí você vai conseguir determinar a área de um triângulo. Eu tenho certeza que na próxima aula que a gente vai ter, eu vou estar trazendo exemplos, né? Hoje eu trouxe aí para vocês, vamos fazer um combinado, ó. Nas aulas de hoje, na aula de amanhã, que é dia 19, nós iremos fazer a aula somente com as fórmulas, certo? Não vai ter aí tanto exemplo, tanto exercício, né? Nós vamos somente trabalhar com as fórmulas. Depois, né, na semana que vem, a gente vai estar pegando todo esse conteúdo e fazendo exercícios bem legais para vocês verem como se aplica, né? Esses conceitos. Não se aplica somente aí como, calcule B e calcule H. Não. Se aplica aí na vida real da gente, né? Cálculo de área de piscina, cálculo de área de uma casa, tamanho de uma cerâmica, né? Se nós tivéssemos presencial, nós com certeza teríamos feito uma experiência aí em sala de aula para determinar a área da nossa sala, determinar a área do tamanho da nossa carteira, né? Enfim, né? Nós íamos determinar o tamanho do nosso quadro, fazer experiências para vocês tocarem, sentirem e utilizar as medidas aí, né? E os instrumentos de medida, por exemplo, a trena, a régua, a fita métrica, né? Que são alguns instrumentos que nós utilizamos no dia a dia. Você que vai cursar, por exemplo, um curso de engenharia, precisa conhecer essas figuras aí para você determinar e conseguir fazer uma planta de um prédio, né, de uma casa, de uma piscina. Você precisa saber e conhecer a figura. Eu quero que você faça para mim uma piscina num formato triangular, né? Eu quero que você faça para mim uma quadra no formato, por exemplo, no formato aí de um retângulo, né? Eu quero que você faça para mim aí uma casa que tem aí na parte superior dela um trapézio. Aí você vai estar falando da matemática, tá bom? E incluindo isso no seu cotidiano. Mas é claro que não somente isso, mas também muitas vezes você passa em determinado local e você olha para aquela figura e você diz, aquela figura eu conheço. Eu já estudei sobre ela, né? O professor me falou. Não precisa você estar medindo a figura para totalmente dizer, eu sei que essa figura é tal. Não. Você precisa conhecê-la, tocar nela para você sentir como é importante aprender aí a área da figura plana, né? Muito bem. Então, depois de ter falado aí sobre esse conceito básico, né, temos algumas questões bem básicas, né, para vocês treinarem aí. Tenho certeza que através dessa explicação você consegue treinar. Pessoal, vai ter situações que vai te dar a área total, né, e quer que você retire uma área menor ou calcular a área menor de dentro de uma área maior. Por exemplo, do tamanho de uma bandeira. Você tem a bandeira nacional, por exemplo, né, e tem a figura dentro que é um losango. Como é que eu vou determinar a área somente da figura do losango, professor? Você tem a área total. Nesse caso, a bandeira seja um retângulo, vai ser a área do retângulo menos a área do losango. Ou seja, a área maior menos a área menor, tá? Toda vez que você tiver que calcular duas áreas, ou 3, ou 4, ou 5 áreas, você sempre pega a área maior em referência às áreas menores, né? Seja ela somando, seja ela dividindo, seja ela multiplicando. Você tem que sempre pegar essas áreas, né, e fazendo nesse padrão. Sabendo as fórmulas, você consegue resolver qualquer questão, pessoal, do seu livro, dos vestibulares, dos concursos, qualquer situação aí que envolva a área. Basta você conhecer as fórmulas e a figura. É claro, se você conhece a fórmula, mas não sabe qual é a figura, não vai fazer sentido, né? Mas se você conhece a figura e conhece a fórmula de cálculo de área, perfeito, não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? Então, perfeito. Agora nós vamos ter a atividade para vocês fazerem aí, ó, agora, nesse momento, no livro didático, a página 66 e 67, né? Quais são as questões, professor? 1, 2, 3, 4 e 5. Professor, mas eu não passou nenhum exemplo. Gente, essas questões eu já vi, elas são questões bem básicas, né? Não há tanta dificuldade. E se você se deparar com essa dificuldade, tá aqui, ó, o professor ele está aqui, pronto para te dar aquela direção, né, de como chegar na resposta ideal, de como fazer o cálculo.
eu estou aqui para isso, para te dar um suporte, para te dar um apoio. Sempre que precisar de alguma mãozinha, né, para ajudar você, o professor Euler vai estar sempre lá do outro lado da telinha, aguardando a sua mensagem, né? Você perguntar, professor, não entendi essa questão, como é que eu faço, como é que me dê uma ideia, uma luz. Para aqueles que participam das aulas, né, com as dúvidas, vocês sabem que isso é verdade, né? Funciona aí a sua pergunta para o professor estar te ajudando, tá bom? Não vou te dar a resposta, mas eu vou te dar aí uma direção, né, para você chegar na resposta, tá bom? Livro de atividade, página 22 e 23. Quais são as questões, professor? De 1 a 6. Professor, mas não é muita coisa? Não, gente, não, porque tem muitas questões ainda para a gente resolver, para a gente discutir. E como estamos chegando aí, ó, acredito eu que nós vamos ter apenas mais um conteúdo para a gente falar, que é sobre a área dos polígonos, né? E também a área de circunferência. A gente vai finalizar essa parte do conteúdo e depois vamos ficar trabalhando somente exercícios, né, do livro de atividades. Lembrando, não vou estar aqui resolvendo o livro para vocês e nem o livro de atividade. Estarei corrigindo algumas questões, eliminando dúvidas e com certeza trazendo aquelas questões que vocês encontrariam alguma dificuldade, estariam ali com alguma situação que envolve muita atenção, né? Aí eu vou estar pegando aquela questão, estar resolvendo aqui com vocês, tirando a dúvida de vocês e ajudando você a praticar mais, tá? Então a gente vai fazer aí a nossa finalização dos conteúdos e depois a gente vai fazer o que? Uma recapitulação daquilo que nós estudamos e com certeza fazendo um aproveitamento para você estudar para a sua avaliação, né? Vamos ter que fazer aí um exercício de fixação para que você possa entender os assuntos, né, estudados e aquilo que a gente vai estar cobrando de vocês aí na avaliação. Tranquilo? Então, quais são as questões, professor, que eu tenho que resolver agora? Você vai terminar de assistir esse vídeo e vai resolver do livro didático 66, 67, 5 questões, né? A questão 1, 2, 3, 4 e 5, né? 66, 67, e do livro de atividades a questão 1 a 6, né? Na página 22 e 23. Lembrando, aqueles que ainda não resolveram o livro de atividades, pessoal, até a página 21 do livro de atividades eu já solicitei nas aulas anteriores, ou seja, existem várias questões aí para vocês fazerem, né? Como eu citei agora há pouco, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o professor que vai estar pronto para te ajudar, tá bom? Então, no livro didático vocês vão aí nessas páginas, nessas questões, tá? Só lembrando que tem alguns exemplos, né, no livro que vocês podem estar olhando, fazendo uma leitura complementar, é claro, né? E o assunto do livro de vocês não vem muito recheado de muita informação. Então, através dessas informações que eu dei para vocês agora, vocês conseguem resolver aí as questões que serão propostas, tá bom? Outra situação bem importante aí, pessoal, se porventura vocês estiverem com alguma dificuldade nas questões aí da lista de exercícios, tá? O professor Euler também, ele pode aí te dar uma visão, né, de como fazer alguma questão, tá? Claro que isso é para ajudar você a entender mais o nosso assunto, né? Mas não tira o direito de ajudar você a entender melhor a questão na interpretação, tá bom? Isso faz com que vocês possam entrar em contato comigo e eliminar essa dúvida, ok? Bom, então nós vamos finalizar a nossa aula por hoje, tá bom? Espero aí a participação de vocês no momento de tirar dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, anote aí e na hora que você tiver o tempo disponível para fazer essa pergunta, né, você pode estar eliminando aqui com o professor Euler, tá bom? Lembrando que essas questões aqui do livro didático e do livro de atividade são para fazer na aula de hoje, tá? Na próxima aula vamos ter outras questões, tá? Outras páginas. Essas questões aqui são para resolver na aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, vou me despedindo de vocês. Na aula de amanhã vamos dar continuidade aí falando sobre a área de polígonos, tá bom? E também falando sobre o cálculo da área da circunferência, né? Que é a área do círculo e circunferência, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!